Galera, então vamos lá para a segunda parte aqui da aula, né? Até dividir em dois o vídeo. Então essa aqui é a aula do conteúdo novo, que é demografia, tá, galera? Grafia é mais ou menos escrever e demo é povo, né? Então quando a gente fala em democracia, é escrever aí sobre a população, tá? Sempre que vê demografia, é o estudo da população de uma cidade, de um país, ou seja lá do que for, ok? Então, galera, essa aula aqui vai ter muita matemática envolvida, tá? E provavelmente aí não na semana que vem, na outra, eu vou mandar uma avaliação tal que vocês vão fazer online, que vão ter que fazer um monte de contas aí que eu vou ensinar agora, tá? Então, o que é densidade demográfica, galera? Vocês já estudaram comigo? É o número médio de habitantes que moram por quilômetro quadrado, tá? Então, como que a gente calcula a densidade demográfica de uma região? É o número de habitantes dividido por quilômetro quadrado que a cidade tem, ok? Então, São Paulo, por exemplo, a gente tem 12 milhões de habitantes divididos aí por 1.500 quilômetros quadrados, né? Essa divisão aí vai dar a densidade demográfica da cidade de São Paulo, tá? Por exemplo, aqui, pessoal, vamos colocar. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem a cidade A, tem 10 mil habitantes, tá? E tem uma área de 20 quilômetros quadrados. Qual que é a densidade demográfica da cidade A? Você vai dividir 10 mil por 20, que é igual a 500, ok? Então, qual que é a resposta? A densidade demográfica da cidade A é 500 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Então, aqui a gente tem um mapa que tem no livro de vocês também, que é a densidade demográfica do território brasileiro. O que a gente pode inferir aí? Que a grande maioria da população brasileira mora próximo ao litoral, né? Então, uma maior parte, ó, tem regiões aqui com menos de um habitante por quilômetro quadrado, região de floresta, amazônica tal, que a gente fala aí quase que um deserto demográfico, né? Uma região gigantesca, ó, ela compreende aí quase um terço do Brasil e moram pouquíssimas pessoas, enquanto no litoral aí a gente tem, né, um acúmulo de população, ok? O que está acontecendo com a população brasileira, galera? Algo que está acontecendo aí quase que no mundo inteiro, tá? Ela começou a crescer muito, né, desde o começo do século XX aí e tal, e a projeção, pessoal, é que a partir de 2040 essa população para de crescer e começa a decair, tá? Então essa é a projeção. Nos últimos anos, aí, últimas décadas, né? A população vem aumentando num ritmo controlado e a partir de 2040, que já acontece isso em muitos países desenvolvidos, Portugal, Ucrânia, tantos outros, né? Vai começar a decair, tá? Porque a gente vai ver já aí nos próximos indicadores, tá? Duas taxas, galera. Taxa de natalidade, tá? O que é a taxa de natalidade? É o número de crianças que nascem por ano por grupo de 1.000 habitantes. Então quer dizer o quê? Ó? A taxa de natalidade do Brasil, vamos supor aí, de um país, é 4. Quer dizer assim, para cada 1.000 pessoas daquele país, nasceram no outro ano 4. Tá? Então isso que é taxa de natalidade. Lembrando que Natal, galera, é nascimento, né? Lembra aí que o Natal comemora aí o nascimento de Jesus Cristo, tá? Então, sei lá, onde é a sua cidade natal, né? A cidade que você nasceu. Então é isso. Quantas nascem por grupo de 1.000, ok? E a taxa de mortalidade, galera, é a mesma coisa, né? Quantas pessoas morrem por grupo de 1.000. Então, por exemplo, o país aí que eu dei exemplo tem uma taxa de mortalidade de 3. Quer dizer, de cada 1.000 pessoas do país, 3 vão morrer ali, né? Do decorrer do ano, ok? Taxa de mortalidade do Brasil, galera, 6,1, tá? Taxa de natalidade, 13,8. Uma das menores do mundo aí, né? Uma das piores taxas de mortalidade. Então, ó, quanto pior, mais alta a taxa de mortalidade, indica que pior, não é uma regra, né? Assim, exata, tem exceção. Mas menos desenvolvido é o lugar. Então, por exemplo, a taxa de mortalidade do Brasil
6,1, tá? Taxa de natalidade, 13,8. Para ter uma ideia aí da taxa de natalidade do Níger, que é um país ali perto da Nigéria, tal, na África. 103, né? Muito alto, então indica ali que é um lugar que tem problema ali, né? Com o crescimento da população. Já Hong Kong, por exemplo, que é uma província ali da China, é uma das menores do mundo, que é uma taxa aí também de 7, tá? Muito próxima aí do Brasil. O que é taxa de fecundidade, galera? Fecundidade é o número médio de filhos que uma mulher tem durante a vida, tá? Então, por exemplo, em 1940, aqui 50, 55 no Brasil, a taxa de fecundidade era de 6. Ou seja, naquela época, em média, cada mulher no Brasil tinha 6 filhos. Lógico, uma tinha 11, 12, outra tinha 2, outra que não tinha, né? Então, uma média. A taxa de fecundidade era de 6. Hoje, pessoal, a taxa de fecundidade do Brasil está próxima de 2. Tá? Então, a gente fala ali que 2, 2,1 é um número chave. Quando a taxa de fecundidade é acima de 2,1, quer dizer que a população está crescendo. Quando é menor de 2, a população está diminuindo. Por quê? Né? Por exemplo, sou eu e minha esposa, somos dois. Ela tem 2 filhos, né? A população vai continuar, nós dois vamos morrer, os dois vão continuar, e assim, né, mantém a população estável. Se tem menos, né, a população vai diminuindo. E a taxa de fecundidade no mundo inteiro, pessoal, está diminuindo muito, como a gente pode ver no gráfico, né? Por isso que a tendência aí, principalmente dos países mais desenvolvidos, é a partir aí, alguns já está acontecendo isso, no Brasil 2040, a população começar a cair, né? Outro fator, pessoal, expectativa de vida. O que é expectativa de vida? O tempo médio que uma pessoa vive num determinado país, tá? Então, por exemplo, no Brasil, a expectativa de vida das mulheres nascidas atualmente, perto dos 80 anos, né? Se você pegar o Japão, por exemplo, passou de 90. Então, o que quer dizer isso, né? Que vive-se muito mais lá no Japão. Por exemplo, você pegar isso aqui é a média do Brasil, mas tem regiões aqui dentro da cidade de São Paulo, por exemplo, que a expectativa de vida não chega a 50 anos. Ah, mas como que em um lugar a expectativa de vida é 80, 90 e outro é 50 anos ou até menos, né? Pelas condições, acesso à população a médico, a remédios, né? A educação, a infraestrutura, água encanada, esgoto, né? Então tudo isso, expectativa de vida é um dos melhores indicadores aí para mostrar a qualidade de vida de um país, ok? No Brasil, né, o homem vive na média aí quase 10 anos a menos do que a mulher. Primeiro porque algumas doenças, por exemplo, infarto, né, geralmente é mais comum no homem, mas também pela violência, né? Então, por ano, aí, ano passado, se não me engano, morreram mais de 60 mil brasileiros assassinados, né? A maioria deles eram homens, ok? Outra coisa, galera, que vocês já aprenderam e eu sempre peço na prova, né? Analisar a pirâmide etária. Então, por exemplo, aqui, o envelhecimento da população, que a gente vai estudar, né? Isso aqui é o Brasil em 1960, ó. É uma pirâmide de país subdesenvolvido, né? O que a gente vê aqui, ó? De 0 a 4 anos, era a maior parte da população, ou seja, tinha muita criança. Só que essas crianças, a taxa de mortalidade infantil, né, as crianças que morriam antes de fazer 1 ano, 2, até 10, 15 anos, elas morriam muito. Né? Então, isso aqui, quando eu tenho um formato de pirâmide, igual essa aqui, é um país subdesenvolvido, ok? Então, você pegar a maior parte do leste, do sudeste asiático, dos países africanos, né? A gente vai ver uma pirâmide perfeita, né? Então, indica aí um formato de país subdesenvolvido, tá? O Brasil atualmente, né, galera? Que eu comentei com vocês, a gente está tendo cada vez menos filhos, ó, né? E a expectativa de vida está aumentando. Então, qual que é a ideia, pessoal? Que a partir de 2040, quase metade da população brasileira aí vai estar idosa, né? Então, em 2040, eu, por exemplo, vou ter 60 anos. Então, na década lá de 2040, né, já vai começar aí quase metade da população, em 2060 mais ainda. Então, a gente vai ser em 2060 um país com pouquíssimas crianças, né, e muitos idosos, ok? Isso é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? A gente tem que rever
previdência social, né? Até arquitetura da cidade e tal, para absorver esse mundo aí que vai ser o mundo de idosos, ok? Olha aqui, né, galera? Acima de 60 anos, ó, em 2060, projeção, né? Uma parcela muito grande aí da população, tá? Então, quando vê uma pirâmide assim, né, nesse formato que não é de pirâmide mesmo, é um lugar desenvolvido, tá? Outro conceito, população economicamente ativa, pessoal. Quem é? Quem trabalha, né? O sujeito ali que está trabalhando, como eu, ou quem não trabalha, mas está procurando emprego, que pode trabalhar. Então, isso é população economicamente ativa, tá? É muito usado aí, por exemplo, para ver taxa de desemprego. PIB, galera, o que é PIB? O Produto Interno Bruto, tá? É a soma de toda a riqueza do país, de todas as empresas, né? Que lucrou todo o banco, todo eu com meu salário, o pai de vocês, todo mundo. E o Brasil tem um PIB, né, galera, em reais, de 7 trilhões de reais, tá? Coloca nós aí, acho que a oitava economia mais rica do mundo, tá? E outra coisa, pessoal, é o PIB per capita, com I mesmo aqui, tá? Capita, de cabeça. Então, o que é isso? A gente pega o PIB de 7 trilhões aí, pouquinho, e divide pelo número de habitantes do Brasil, tá? Para você ter uma ideia, o PIB brasileiro, né, per capita, é de 10 mil dólares por ano. Então, ou seja, um brasileiro ganha, em média, 50 mil reais por ano. Né? Lógico que a maioria aí ganha 10, 12 mil, um salário mínimo no ano, só que muita gente aí, né, ganha muito mais dinheiro que isso, ok? Nos Estados Unidos, por exemplo, galera, o PIB per capita é 60 mil dólares, né? Um país muito, muito rico, a maior PIB do mundo é dos Estados Unidos, e o PIB per capita de 60 mil dólares. Já a Noruega, ela tem um PIB muito menor que os Estados Unidos. Mas como a população também é muito menor, né, o PIB per capita da Noruega é bem maior que dos Estados Unidos, né? Então, olha a desigualdade aí, né, de PIB per capita, é outro fator importante aí para você analisar a riqueza de um país, tá? Aqui eu coloquei o PIB, galera, em dólares, né? Ali no anterior do Brasil, por exemplo, estava em reais, né? Então aqui quase 2 trilhões de dólares, PIB do Brasil, coloca a gente hoje aí na nona posição, tá? Não lembro de épocas, o Brasil já foi sexta maior economia do mundo, né? Lembrando que o Brasil é um país muito rico, mas é um país muito desigual, né? Outra taxa, galera, é analfabetismo, né? O que é a taxa de analfabetismo? Quantas pessoas são analfabetas aí acima de 15 anos no país, tá? Então, no Brasil, isso é 7% hoje. Aqui em 2015 era 8%, né? Vem decaindo aí nas últimas décadas o analfabetismo do Brasil. Isso equivale, né, galera, a milhões aí, mais de 15 milhões de analfabetos no Brasil, tá? Então, taxa de analfabetismo, tem muito país europeu, por exemplo, que é próximo a zero, né? Não existem analfabetos, ok? E aí, pessoal, o índice mais importante de todos, que é o melhor para você ver a qualidade de vida, não a riqueza, né, de um país, mas a qualidade de vida, chama IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, tá? É um número que vai de 0 até 1. Se for 0, é o pior país do mundo, né? E 1 seria o paraíso na Terra. Então, quanto maior, mais próximo de 1 aí, melhor é o IDH do lugar. O que eles usam para calcular o IDH? A expectativa de vida, o PIB per capita e a taxa de analfabetismo, tá? Então, misturando esses três, a gente tem o IDH. Melhor IDH do mundo, galera. A Noruega, 0,94. O Brasil, né, já é considerado um IDH de país desenvolvido, né, 0,75. E o Níger está entre os últimos aí do mundo, 0,348, tá? Por quê? Porque tem baixa expectativa de vida, tem um PIB baixíssimo, né, muito analfabeto. Então, o IDH mostra três coisas, né? A saúde do lugar, a riqueza do lugar e a educação do lugar, né? Então, esses três fatores que dão qualidade de vida para as pessoas. Para o dia 6, galera, para segunda-feira que vem, vocês têm que estar pronto aí no caderno. As perguntas aí, responder só, não é para copiar, de 1 até 9, tá? Tá na página 54 e 55 do livro didático, ok? Eu espero que vocês tenham gostado
e até semana que vem. Um abraço, galera.